Fala galera da Turma Enem, tudo bem com vocês? Professor Teta na área e hoje nós estamos aqui para mais uma aula focado especialmente na provinha do Enem, né? Gente, hoje a gente vai falar de eletricidade. Lembra que as aulas passadas nós falamos de ondulatória, né? Eletricidade juntamente com ondulatória são os dois temas que o Enem mais gosta. Então, né, a gente sempre espera algumas questõezinhas aqui dentro. Gente, antes de começar, eu queria dar uma orientação para vocês, né? Quando a gente estuda eletricidade, um curso normal de eletricidade, a gente estuda eletricidade em 3 momentos diferentes. Nós começamos com o estudo da eletrostática, onde basicamente nós fazemos um estudo de cargas paradas, cargas em repouso. E aqui dentro nós estudamos conceitos como carga elétrica, força elétrica, campo elétrico, potencial elétrico, né? Que são grandezas que vão estar presentes em outras áreas da eletricidade. Mas na eletrostática a gente foca demais, né, essas grandezas. Saindo da eletrostática, a gente estuda eletrodinâmica, a parte de circuitos elétricos, né? Aqui dentro a gente vai falar um pouquinho de corrente elétrica, diferença de potencial, resistência elétrica, circuitos elétricos de forma geral, né? Associação de resistores, geradores, receptores, um monte de coisa dentro da eletrodinâmica. E a eletricidade ela termina com o eletromagnetismo, né? Onde a gente começa fazendo um entendimento do que é o magnetismo, depois nós juntamos a eletricidade com o magnetismo e estudamos o conceito de eletromagnetismo. Tudo bem? Gente, dessas 3 partezinhas da eletricidade, a que o Enem mais gosta é a eletrodinâmica, é a parte de circuitos elétricos, tá? Então é nela que eu vou focar, né, nessas nossas próximas aulas. A gente lembra que a gente tem que, de certa forma, mirar o Enem, né? Imaginando aí o que é o mais importante, o que está mais presente dentro da nossa prova. Só que olha só, uma dica que eu te dou, né? Para a gente estudar a eletrodinâmica, como eu disse, a gente precisa de alguns conceitos dentro da eletrostática. E a gente não vai detalhadamente passar por esses conceitos. Então é importante que você, né, de certa forma, e antes de entrar na eletrodinâmica, dê uma lidinha a respeito da eletrostática. Não se preocupe tanto com a parte matemática que você vai ver ali dentro, mas mais com a parte conceitual. É importante o aluno ter o conhecimento do que é uma força elétrica, um campo elétrico, potencial elétrico, para que a hora que ele chegue na eletrodinâmica, que é a parte que nós vamos efetivamente trabalhar, né, o aluno já esteja mais familiarizado com algumas coisas aqui dentro. Tudo bem? Então, né, antes de entrar na eletrodinâmica, dá aquela passadinha básica, né, reveja alguns conceitos importantes dentro da eletrostática que com certeza a sua compreensão vai ficar muito mais afiada, ela vai ficar melhorzinha, beleza? Gente, a gente vai começar então uma aula, né, esse primeiro momento da aula vai ser uma aula mais conceitual, né? Eu vou mostrar algumas grandezas importantes e vocês vão perceber que a partir do conhecimento dessas grandezas, a gente vai construir depois toda a nossa sequência didática aqui dentro, tá certo? Bom, a gente começa com a parte de circuitos elétricos. E o que vocês estão vendo aqui é a representação de um circuito elétrico na sua forma mais simples possível, né? A gente vai mais para frente estudar circuitos muito mais rebuscados, com muito mais propriedades, né? com muito mais dispositivos aqui dentro. Então é interessante a gente conhecer o simples para a gente conseguir avançar depois. O que nós temos aqui, né, Matheus? Olhando para essa imagem, o que é importante? Pessoal, todo circuito elétrico, basicamente, ele tem uma fonte de energia, né? Fonte de energia, não entenda que nós estamos criando energia, mas vai ser um dispositivo onde vai acontecer uma transformação de energia. E esse dispositivo é esse camarada aqui que eu estou representando por essas 2 barrinhas paralelas, né? Uma barrinha maior, uma barrinha menor, que eu estou representando pela letra U. Esse camarada, pessoal, para a gente, é o nosso gerador de eletricidade. Quando a gente pensa em gerador, eu acho que o gerador mais básico e simples que nós temos é uma pilha, né? Então, o que geralmente uma pilha ela vai fazer?
ela, a partir de reações químicas dentro dela, ela vai transformar essa energia química em energia elétrica. Tudo bem? Então, esse dispositivo é o cara que vai fornecer a energia elétrica para o nosso circuito. Bom, essas linhas pretas lisas que vocês estão vendo são os nossos fios condutores, né? A nossa eletricidade ela precisa caminhar e a gente vai utilizar os nossos fios condutores para que ela caminhe, ok? Esse símbolo que vocês estão vendo aqui, parece uma graminha, né? Que nós estamos representando pela letra R, é o que nós chamamos de resistor. Resistor, pessoal, é um dispositivo que tem uma função contrária do gerador. O gerador ele pega, geralmente, alguma forma de energia e transforma em energia elétrica. Nos resistores, nós vamos ter uma transformação de energia diferente. Geralmente, nós vamos pegar a energia elétrica e transformar em energia térmica. Tá? Esse símbolo que vocês estão vendo é o símbolo que nós utilizamos dentro da eletricidade para representar esses dispositivos, né? A gente não vai fazer um estudo específico, né, de resistores com relação aí, né, ao para que serve, ou para que não serve, qual a sua função. A gente não vai muito se preocupar com isso, mas seria interessante você também, num outro momento, né, se puder dar uma lida aí a respeito disso. Claro, sempre vai agregando aí no seu conhecimento. Tá? Então, temos uma bateria representada pela letra U, por essas duas barrinhas, uma barrinha maior e uma barrinha menor. Tá? Temos ali os nossos fios condutores, beleza? E nós temos um elemento que nós chamamos de resistor. E a todo resistor nós associamos e vamos associar uma grandeza chamada resistência elétrica, que a gente já vai discutir um pouquinho aqui. Tudo bem? Bom, a grandeza, né, que na minha opinião é a grandeza mais importante, é o que está representado pela letra I. Esse I, pessoal, é a nossa intensidade de corrente elétrica. Lembra que quem vai caminhar aqui no nosso circuito, levando a energia elétrica para os dispositivos, são os nossos elétrons, né? Então, os nossos elétrons eles vão caminhar aqui dentro e esse caminhar, né, sempre vai estar representado pelo I, de intensidade de corrente elétrica. Então, essa imagenzinha, essa representação, seria a representação mais simples de um circuito elétrico. Nós temos uma diferença de potencial, temos uma resistência elétrica a partir desse dispositivo, que pode ser um resistor, por exemplo, e nós temos a nossa corrente elétrica. Basicamente, gente, quando a gente está na eletrodinâmica, a gente vai aprender a fazer relações entre essas grandezas, né? E você vai perceber que sempre que a gente mexe com uma grandeza, o que essa mudança afeta em outras, né? Qual o significado dessas relações? Tudo bem? Bom, antes de ir para a parte matemática, eu queria pontuar um pouquinho, então, essas grandezas que nós comentamos. Então, no nosso circuito, pessoal, o nosso R, que é o nosso resistor, ele sempre vai estar associado a uma resistência, né? O que o nosso resistor faz? Ele transforma energia elétrica em energia térmica. E a resistência, gente, de certa forma, ela é uma grandeza que está associada à dificuldade que os nossos elétrons vão ter de caminhar, né? A gente talvez imagina que os elétrons se movimentando aqui dentro seja um movimento muito tranquilo e, na verdade, não é bem assim não, né? Quando esses elétrons precisam passar por algum dispositivo, esse dispositivo ele vai oferecer o que nós chamamos de resistência elétrica. Tá? Então, resistência, dificuldade que os elétrons, né, que são os nossos portadores de carga aqui dentro, vão ter em caminhar pelo nosso circuito. Vocês vão perceber que a gente pode aumentar a resistência elétrica de um circuito, nós podemos diminuir a resistência elétrica desse circuito. Então, a todo momento, a gente vai ter que fazer uma análise do que está acontecendo com essa resistência elétrica. Tudo bem? Vamos para a nossa segunda grandeza, diferença de potencial. Tensão elétrica. Pessoal, essa grandeza é uma grandeza extremamente importante aí na parte dos circuitos elétricos, né? Mateus, o que representa isso? A gente fala que a diferença de potencial ela está associada à quantidade de energia por unidade de carga. Não entendi. O que isso significa? Gente, quando a gente tem um circuito elétrico, é muito interessante que você entenda isso de uma forma bem dinâmica, né? O que vai acontecer?
nós vamos ter objetos, né, caminhando aqui dentro. Objetos, estranha essa palavra, são os nossos elétrons. Eles vão caminhar pelo nosso circuito elétrico. E a todo momento, eles vão passar por algum dispositivo que vai fornecer energia elétrica para eles e vão passar por dispositivos que vão retirar energia elétrica deles. Então, a nossa diferença de potencial, que está ali, né, associada à nossa pilha, à nossa bateria, vai ser a grandeza que vai mostrar a quantidade de energia elétrica que eu estou dando para cada coulombezinho que passa. Lembra que os meus elétrons, eles possuem carga elétrica. Então, a minha diferença de potencial, ela vai estar associada a essa quantidade de energia que os meus elétrons vão ganhar. É como se acontecesse assim, ó, de forma mais simples para a gente entender. Os elétrons estão aqui no nosso, né, circuito. Quando eles atravessam a nossa pilha, a nossa bateria, eles pegam energia elétrica, né, que vem geralmente de reações químicas aqui na nossa pilha, caminham pelo nosso circuito e, por exemplo, quando eles passam aqui pelo nosso resistor, o nosso resistor vai roubar essa energia elétrica dos nossos elétrons e transformar em outra forma de energia. Geralmente, se for um resistor, ele vai transformar isso em energia térmica, calor, né? Por exemplo, nós poderíamos ter os elétrons passando por uma lâmpada, né? A energia luminosa ali de uma lâmpada, ela vem exatamente da energia elétrica que esses elétrons vão carregar. Então, a grandeza que mostra pra gente o quanto de energia, né, os nossos elétrons, a nossa carga elétrica está adquirindo, é a nossa diferença de potencial. É uma grandeza muito, muito importante dentro da eletricidade. Você vai perceber que a todo momento ela vai estar presente ali, né, na nossa matemática quando a gente for calcular alguma coisa. Tudo bem? Bom, e a nossa última grandeza, agora, a nossa corrente elétrica, o nosso I. Na verdade, I de intensidade de corrente elétrica. Pessoal, o que é a corrente elétrica? A gente costuma definir que corrente elétrica é um movimento ordenado de elétrons. Então, quando os elétrons estão num circuito elétrico que está funcionando de forma adequada, esses elétrons eles passam a ter um movimento ordenado. E essa quantidade de carga, né, que passa pelo seu fio durante um certo intervalo de tempo é o que nós definimos como intensidade de corrente. Então, o que você tem que estar atento a todo momento? Eu tenho elétrons se movimentando, eu tenho carga elétrica em movimento. Essa carga elétrica ela passa por dispositivos que deixam elas cheias de energia elétrica. Elas começam a caminhar cheio de energia e a hora que encontram algum outro dispositivo, por exemplo, um resistor, né? Esse resistor ele vai roubar essa energia elétrica e transformar em outra forma de energia. É assim que você tem que encarar de forma muito simples a dinâmica de um circuito elétrico. E aí o que a gente vai aprender a fazer mais para frente, né? Nós vamos sair de um circuito elétrico mais simples como esse e começar a deixar ele um pouco mais rebuscado, né? Nós vamos começar a colocar mais elementos, colocar mais resistores, né? Vamos colocar mais pilhas, por exemplo, vamos colocar outros dispositivos que nós chamamos de receptores elétricos. Então a gente começa a brincar aqui dentro, tudo bem? Mas a gente precisa, desde o comecinho, entender, né, as grandezas básicas, as grandezas fundamentais, conhecer as suas relações, né, seja matematicamente ou teoricamente, para a gente ir evoluindo aqui dentro, tá certo? Bem, para a gente finalizar essa nossa primeira conversa, eu vou te apresentar aqui algumas equações, tá? Dentro dessas equações e dentro da eletrodinâmica, eu vou te pontuar quais equações realmente você tem que focar para a parte importante que nós estamos estudando. Não que as outras não sejam importantes. Em algum momento, né, elas foram importantes e ali a gente dava o devido olhar a elas. Aqui nós vamos ter equações que nós vamos ter que focar mais, outras que nós não vamos precisar focar tanto. Legal? Bom, a primeira equação é a equação de
corrente elétrica. Lembra que a corrente está associada, pessoal, à quantidade de carga por unidade de tempo. É exatamente essa relação. O nosso I de intensidade é a quantidade de carga dividido pelo intervalo de tempo. Pessoal, vale lembrar que a quantidade de carga no sistema internacional é medido em coulombs, tá? Tempo, gente, no sistema internacional medido em segundos. E coulomb por segundo da unidade de corrente elétrica, que no sistema internacional é o ampere. Ampere é um termo que com certeza vocês já ouviram, né? Amperagem. Geralmente quando você conversa com um eletricista, né, ele usa muito termos assim, voltagem, amperagem. E quando ele fala em amperagem, de certa forma, ele está falando aí para você de intensidade de corrente elétrica, ok? Bom, a nossa segunda expressão nada mais é do que a definição da diferença de potencial, que é o nosso U. Olha só, pessoal, o U representa a quantidade de energia por unidade de carga. No sistema internacional, nós temos que a energia medida em joules. Muito bem. A nossa carga, acabamos de ver, medida em coulomb. E joule por coulomb nos dá a unidade de diferença de potencial, que nós chamamos de volts. Volts, pessoal, vocês conhecem isso também, né? Geralmente o que as tomadas nos fornecem são volts. Então, quando eu conecto algum dispositivo na tomada, de certa forma eu estou falando a quantidade de joules que cada coulomb de carga vai adquirir quando eu conectar aquele meu dispositivo na tomada. Tudo bem? Então, é uma grandeza importante também. E por último, né, tá na última posição, mas de todas elas é a formulinha mais importante. É muito difícil você, dentro da eletrodinâmica, não passar por essa expressão. Você vai perceber que às vezes existem algumas variações dela, mas é a expressãozinha mais importante da eletrodinâmica, que é a expressão da resistência elétrica. Lembra que a resistência, pessoal, é uma grandeza física geralmente associada aos resistores, mas não só resistores, né? Todos os seus elementos, de certa forma, apresentam uma certa resistência. Os nossos fios, né, esses fios lisos que nós estamos representando, a gente vai desprezar essa resistência elétrica. Mas qualquer outro dispositivo vai sim apresentar uma resistência, muitas vezes até significativa. E vai fazer muita diferença isso para o nosso circuito elétrico. Ok? Como é que nós então calculamos a resistência elétrica? A resistência é a razão, pessoal, a relação entre a diferença de potencial e a intensidade da corrente elétrica. Lembra que a nossa diferença de potencial, medida em volts, como nós acabamos de ver, a nossa corrente elétrica medida em amperes, como também nós acabamos de ver, para que a nossa resistência seja medida em ohms. Em o que, Mateus? Ohms. É estranho isso, né? Mas isso em homenagem a um cientista chamado George Simon Ohm. E nós utilizamos a letra grega ômega para representar, né, a resistência elétrica. Legal? Gente, é muito importante que você não avance no estudo de circuitos elétricos sem que tudo isso daqui esteja muito bem fixo na sua cabeça, né? Eu tenho que bater um olho no circuito elétrico, eu preciso identificar as grandezas importantes, os dispositivos importantes, eu preciso saber o que cada um desses dispositivos faz no meu circuito, preciso conhecer as expressões básicas, preciso conhecer as unidades de medida utilizadas, né, para que a hora que eu for resolver os circuitos mais complexos, o básico estando na minha cabeça, o meu entendimento nesses circuitos vai ser melhor. Tudo bem? Bom, galera, dando sequência então à nossa aula de circuitos elétricos, nós vamos falar agora de algumas leis importantes dentro da eletrodinâmica, tá? E a gente vai estudar duas leizinhas, uma delas que nós chamamos de primeira lei de Ohm e depois a segunda lei de Ohm. O Ohm, na verdade conhecido aí como George Simon Ohm, foi um cientista aí que deu muitas contribuições dentro da eletricidade. E aí, né, quando a gente estuda a eletrodinâmica, não temos como não falar dessas duas leizinhas que a gente vai, né, comentar agora.
Bom, a primeira lei de Ohm, pessoal, é uma lei que fala de uma classe de condutores muito especial, né? Lembra que o nosso condutor é aquele elemento por onde a nossa corrente elétrica ela vai passar. Então fiz de novo o desenho do meu circuito, né? Tá ali a nossa pilha, a nossa bateria com a nossa diferença de potencial, o nosso condutor que vai apresentar aí uma certa resistência e a nossa corrente elétrica ali passando pelo nosso circuito, tá? O que a primeira lei de Ohm ela fala? Ela fala, pessoal, que existe um grupo de condutores que tem a resistência elétrica constante. Mateus, não entendi. A primeira lei de Ohm ela vai falar de um grupo de condutores que, independente da tensão, da voltagem aqui, né, da diferença de potencial e da corrente elétrica, a dificuldade que esse condutor apresenta à passagem dos elétrons é sempre constante. Basicamente, pessoal, quando a gente estuda a eletricidade numa situação real, a nossa resistência elétrica ela não se comporta de forma constante. Mas fazer um estudo desse tipo no ensino médio, né, não estaria aí uma coisa mais trabalhosa matematicamente. Então, basicamente, os condutores que nós estudamos, eles vão apresentar essa propriedade, a resistência elétrica constante. E nós chamamos esses condutores de condutores ômicos, tá? Então, condutor ômico nada mais é do que um condutor que apresenta sua resistência elétrica constante. Né? E esses condutores foram estudados por esse camarada e esse grupo de condutores criou-se uma leizinha chamada de primeira lei de Ohm. Eu escrevi aqui de novo aquela definição que nós tínhamos visto momentos antes, que é a definição de resistência. Resistência é a relação entre a diferença de potencial e a corrente elétrica. Só que muitas vezes, pessoal, nós escrevemos essa formulinha desse jeito. Nós isolamos o U e escrevemos o U em função do I, né? Essa expressãozinha muito conhecida aí pelos alunos, a formulinha do URI. U, que é a diferença de potencial, é igual ao produto da resistência elétrica pela corrente elétrica. Pessoal, vale lembrar aqui as unidades, né? Nunca podemos esquecer. Lembra que o nosso U medido em volts, a nossa resistência elétrica medida em ohms, e a nossa corrente elétrica medida em ampere, tá? Sempre prestar atenção aí nessas unidades para que a gente trabalhe de forma certinha usando as unidades do Sistema Internacional. Muitas vezes, pessoal, questões que envolvem os condutores ômicos, elas vêm a partir também de uma análise gráfica. Então nós podemos ter um gráfico de diferença de potencial por corrente elétrica. E sempre que você tiver esse gráfico, o seu condutor ômico vai aparecer um desenho muito clássico, que é uma reta crescente constante aqui pra gente, né? De crescimento constante. Então repare que eu tenho uma reta. Eu te dei informações da tensão elétrica e da corrente elétrica, e se eu pegar essas informações, por exemplo, se eu pegar o U1 e dividir pelo I1, essa razão ela é igual para o U2 e para o I2. Nós dizemos que um resistor de resistência elétrica constante, a diferença de potencial e a corrente elétrica são grandezas diretamente proporcionais. Quando eu dobro a tensão, eu dobro a corrente elétrica. Se eu triplico a tensão, eu triplico a minha corrente elétrica. Para quê? Para que sempre a razão de uma por outra dê sempre um número constante. Tá? Então, resumindo, nós vamos estudar algumas leis importantes. Existe uma lei chamada de primeira lei que fala sobre uma classe de condutores chamada de condutores ômicos. O que são condutores ômicos? Condutores que apresentam a resistência elétrica constante, ou seja, independente dos valores de U e I, a sua resistência sempre se mantém fixa.
Tudo bem? Nós podemos pegar, né, a definição de resistência e escrever nesse formato. É a mesma equação, né, pessoal? Eu apenas peguei o I e passei para o outro lado multiplicando, né? E aí nós chegamos numa expressãozinha que nós conhecemos como URI, que nada mais é do que a relação das grandezas mais importantes dentro da eletricidade, que é a diferença de potencial, a resistência elétrica e a corrente elétrica, tá? E muitas vezes, quando a gente está na primeira lei de Ohm, falando dessa classe de condutores, algumas questões elas vêm a partir de um gráfico de U por I, onde sempre nós vamos ter uma reta crescente, passando pela origem. O que essa reta crescente nos mostra? Que fazendo relações entre U e I, independente do U e do I, né, que eu pegue, a minha resistência elétrica é sempre constante. Gente, essa é a formulinha que geralmente nós utilizamos para resolver a grande maioria, né, dos exercícios de circuitos elétricos. É claro que muitas vezes você não vai só utilizar ela, mas é muito difícil num exercício de, né, circuitos elétricos ela não estar presente. Tá certo? Tudo bem até aqui? Bora lá então para a segunda lei de Ohm. Bom, a segunda, ela vai fazer uma análise um pouquinho diferente da primeira. Ela vai estudar um pouco mais da estrutura física do nosso condutor. Além do formato do nosso condutor, ela também vai estudar do material de que é feito o meu condutor. Então repare que aqui na minha imagem é como se eu tivesse, né, pego aqui o meu condutor e eu dei um zoom nele, eu dei uma ampliada nele. Por quê? Porque eu quero destacar algumas coisas aqui, né? Então repare que o meu condutor, ele tem aqui esse formato, que é um formato geralmente básico, tradicional, que é o formato cilíndrico, né? Os nossos fios geralmente são fios cilíndricos, e um fio nada mais é do que um condutor, tudo bem? Quando você corta um pedacinho do fio cilíndrico, você tem exatamente essa imagem que você está vendo. O que eu quero destacar dessa imagem? Bom, primeiro, quando você corta um fio, imagine que a minha caneta aqui é um fio, eu estou olhando ela de frente. Quando eu corto ela, eu percebo que existe uma área. Essa área nós chamamos de área da seção transversal do meu fio, que é o que eu estou representando por essa região em alaranjada, que eu vou chamar de A. Tudo bem? O meu fio, ele também tem um certo comprimento, seria a extensão do meu fio condutor, que eu vou representar pela letra L. E o meu fio, ele é feito de um determinado material. E o material, ele vai vir representado a partir de uma grandeza física chamada resistividade elétrica. Pessoal, então a área está associada à grossura do seu fio, o L é o nosso comprimento e o material de que o seu fio é feito vem através de uma grandeza chamada resistividade. O que é então, na verdade, a segunda lei de Ohm? A segunda lei de Ohm nada mais é do que uma relação que a resistência elétrica tem com essas grandezas. De novo, a segunda lei de Ohm nada mais, nada menos é que uma relação matemática que a nossa grandeza chamada resistência elétrica tem com a área, o comprimento e a resistividade elétrica. E essa relação é essa que eu estou apresentando aqui para vocês. Nós falamos que a resistência ela é dada pelo produto da resistividade, pelo comprimento, tudo isso dividido pela nossa área. O que é importante o aluno pensar aqui dentro? Muitos exercícios aqui dentro, eles não são nem exercícios matemáticos. Como assim, Mateus? É muito difícil, não estou falando que não possa aparecer, mas é muito difícil o cara te dar números aqui dentro e pedir para que você encontre alguma coisa. Geralmente os exercícios aqui dentro, ele vem a partir de relações. Ele vem, né, a partir da ideia de como é que duas grandezas se relacionam aqui dentro. Então, por exemplo, vamos imaginar que eu tenha um fio ou dois fios, né, feitos do mesmo material e eles têm a mesma grossura. Se eles são feitos do mesmo material e eles têm a mesma grossura, a gente pode perceber que a resistência e o nosso comprimento são grandezas diretamente proporcionais.
O que isso significa? Né? Se eu pegar fios cada vez mais compridos, condutores cada vez mais compridos, cada vez mais eu vou estar aumentando a resistência elétrica. Em contrapartida, se eu pegar fios cada vez mais curtos, de comprimento cada vez menor, eu vou estar diminuindo a minha resistência elétrica. Então, geralmente a gente costuma falar assim, né? Se a resistividade e a área são constantes, o nosso comprimento e a nossa resistência são grandezas diretamente proporcionais. Em contrapartida, eu poderia fazer uma análise diferente, né? Vamos supor que eu tenho dois fios, de novo, feitos do mesmo material e agora com o mesmo comprimento. Só que eu tenho um fio um pouco mais grosso que o outro, tá? Ou seja, um fio mais grosso ele vai ter uma área maior. Pessoal, se a área desse meu fio é maior, a matemática me mostra que dividindo, né, o meu numerador por um denominador cada vez maior, faz com que a minha resistência se torne cada vez menor. Então, fios mais grossos oferecem menos resistência elétrica. Em contrapartida, fios mais fininhos, mais estreitos, oferecem mais resistência elétrica. A gente fala geralmente que a resistência e a área são grandezas inversamente proporcionais. Então, muitos exercícios ele vem da compreensão dessa relação entre essas grandezas. Claro que pode aparecer um exercício matemático, né? Te dou aqui as informações, te dou alguns números aqui dentro e peço para você calcular. E como existe esse tipo de exercício, é interessante então que a gente pense nas unidades, tá? Gente, vamos passo a passo aqui. Quando nós falamos em comprimento nós aprendemos que no sistema internacional é dado em metros. Tudo bem? Área, pessoal, área no sistema internacional, metro quadrado. O nosso R, que é a nossa resistência no sistema internacional, medido em ohms. Para que a nossa resistividade ela saia em ohm vezes metro, tá? Então presta atenção, ó, é muito importante antes de você sair fazendo conta, que você preste atenção nesse conjunto de unidades. Se as suas unidades não estiverem compatíveis, antes de substituir os números, eu preciso transformar. Então, às vezes, o cara me dá um comprimento em quilômetros, ou às vezes em centímetros, eu preciso ver se está compatível com as outras unidades, né? Quando a gente fala em área, pessoal, nós estamos falando de área de fios. É muito difícil aparecer um metro quadrado, né? Geralmente a gente utiliza mais um sistema usual, que seria o milímetro quadrado. Então, antes de sair substituindo as coisas aqui dentro, eu tenho que fazer as minhas transformações, tá? Então, muita atenção na segunda lei de Ohm. Mateus, as duas leis para o vestibular tem a mesma importância? Não, pessoal. Eu diria que, na verdade, a primeira lei de Ohm ela é mais importante em termos de aplicação, em termos de incidência nas questões, tá? Os caras gostam também da segunda lei, sim, ok? Não é aquela lei que eu preciso, não posso me dar o luxo de descartar e não conhecer ela. Mas entre as duas, né, geralmente a primeira lei de Ohm, a formulinha do Uri, é a formulinha mais importante dentro da eletrodinâmica. Tudo bem? Pessoal, para a gente finalizar então o nosso curso, né, esse pedacinho da eletrodinâmica, a gente vai falar de energia elétrica. Quando a gente pensa numa prova do Enem, a gente tem que saber que os caras gostam de relacionar os conteúdos com coisas do nosso dia a dia. Então a gente sabe quando a gente conecta um dispositivo, né, na nossa tomada dentro da nossa casa, a gente vai pagar pelo funcionamento desse dispositivo. A gente vai pagar pela quantidade de energia elétrica que esse dispositivo está consumindo, né? E o Enem, eles gostam de sempre estar pedindo para o aluno fazer algum cálculo de consumo de energia. Eles gostam de saber, né, se a gente tiver informações de quanto vale o quilowatts-hora, que a gente vai comentar disso daí daqui mais para frente um pouquinho, o quanto a gente vai pagar durante um mês por aquele aparelho ligado, né? É um assunto bem importante. Então eu começo aqui, né, com aquele desenho clássico de circuito elétrico. Tenho ali a minha bateria, o meu gerador,
só que agora eu coloquei um dispositivo específico, que é uma lâmpada. Tá? E ali a minha corrente elétrica circulando pelo meu circuito. Quando os meus elétrons passarem pela lâmpada, a lâmpada vai roubar a energia elétrica dele. E dependendo dessa energia, né, que essa lâmpada vai roubar, pode ser que eu pague muito ou pouco no final do mês. Então é essa análise que a gente vai fazer agora, tá certo? Bem, matematicamente, pessoal, a gente determina e define, né, a energia elétrica como sendo o produto da potência elétrica do nosso aparelho pelo intervalo de tempo. Gente, cada dispositivo na sua casa tem uma potência elétrica diferente, eles se comportam de maneira diferente. Então, é claro que a potência é um fator relevante. Por exemplo, você sabe quais são os vilões na sua conta de luz lá na sua casa, né? O nosso chuveiro. Vocês aí, meninas que às vezes usam, né, o secador de cabelo, o aparelho de chapinha, esses dispositivos que geralmente esquentam bastante, né, eles apresentam potências elétricas grandes, né, e por isso que eles consomem muita energia. Aqueles aparelhos cuja potência elétrica não é tão significativa já não contribuem tanto para o consumo de energia durante um mês na sua casa. Tá? Então, a energia elétrica depende da potência elétrica e do intervalo de tempo, que é o tempo de funcionamento do seu dispositivo. Então, por isso que às vezes você vai tomar banho, a mãe e o pai falam, olha, toma um banho rápido aí, senão a conta vai vir muito alta. Ou seja, né, você está usando aquele chuveiro com uma potência fixa, mas o seu intervalo de tempo é um fator relevante. Quanto menor for o tempo de utilização daquele aparelho, menos energia você consome, né? Mais você consegue economizar. Quando a gente fala em potência, eu vou te apresentar aqui sem discutir muito a respeito, que também foge um pouquinho da ideia, como é que nós calculamos a potência elétrica. E vocês estão percebendo que existem 3 maneiras de se calcular a potência elétrica. Né? A maneira mais usual é calcular a potência pelo produto da tensão elétrica e da corrente elétrica, ok? Mas existem outras 2 formulinhas que vira e mexe aí podem ser utilizadas para a gente calcular a potência também. A gente pode falar que a potência é o produto da resistência pelo quadrado da corrente elétrica, ou a potência é o quadrado da tensão elétrica dividido pela resistência. Tá? Então, se em algum exercício, antes de você ter que calcular a energia elétrica consumida, você precisar calcular a potência, isso pode acontecer, pessoal. Eu estou te apresentando aqui as 3 expressões mais usuais para a gente calcular a potência dentro da eletrodinâmica, né? Potência é uma grandeza que se aprende em vários momentos na física. A gente aprende potência lá na mecânica, a gente aprende potência na calorimetria, mas dentro da eletricidade, essas são as 3 expressões. Tá? Bom, o que eu mais chamo a atenção aqui é com relação às unidades, gente. Olha só, escrevi a formulinha aqui de novo, né? Energia é o produto da potência pelo tempo. E eu coloquei aqui 2 conjuntos de unidades. Eu coloquei aqui, em primeiro lugar, o conjunto de unidades do Sistema Internacional, né, de Unidades. Então, a nossa energia no Sistema Internacional medida em joules, a nossa potência no Sistema Internacional medida em watts ou watts, né? Tem gente que fala watts, tem gente que fala watts, tanto faz. E no Sistema Internacional, o nosso intervalo de tempo medido em segundos. Se você chegar agora a pegar uma conta de luz, uma conta de energia na sua casa, e você for buscar o consumo de energia, você vai estranhar um pouquinho. Sabe por quê? Porque lá nessa conta de luz, a informação do consumo de energia não vem dado em joules. Existe um outro grupo de unidades que nós chamamos de unidades usuais, que geralmente vão aparecer aí pra gente, tá? E é o que eu quero discutir aqui com vocês. Então presta atenção. Quando a gente fala em energia, a unidade mais trabalhada não é o joule, dentro dessa, né, da linguagem da eletrodinâmica eu estou falando, tá? Nós temos o que nós chamamos de quilowatts-hora.
Ok? Então, com certeza, se você chegar agora numa conta de luz e buscar um campo ali chamado consumo, você vai ter a quantidade de quilowatts-hora que você teve no intervalo de tempo de um mês, né? Foi o seu consumo mensal, ok? Bom, só que para eu trabalhar a energia em quilowatts-hora, eu preciso trabalhar a minha potência em quilowatts, lembrando que o quilo, pessoal, são 1000 watts, tudo bem? E o tempo de funcionamento, geralmente a gente não vai trabalhar em segundos, né? Nós vamos trabalhar em horas. É mais prático a gente descobrir a quantidade de horas que o nosso dispositivo ficou ligado durante um mês do que ficar contando isso em segundos, tá? Então, os caras gostam bastante aqui de trabalhar com esse grupo de unidades. Energia no lugar do joule, o quilowatts-hora. A potência no lugar do watts, o quilowatts, lembrando que cada quilowatt são 1000 watts, né? E no lugar do segundo, no tempo, a hora, lembrando que cada hora são 3.600 segundos, tá certo? Gente, aqui a gente finaliza, né, essa primeira conversa que nós vamos ter dentro da eletrodinâmica, né? Hoje nós aprendemos algumas grandezas básicas, são as grandezas fundamentais dentro da eletrodinâmica. Aprendemos algumas expressões importantes, algumas leis importantes, que são primeira lei de Ohm, segunda lei de Ohm, né? Aquelas duas expressões matemáticas, o URI e o R igual ao Rho vezes L dividido por A, que é a segunda lei de Ohm. E finalizamos agora falando de energia elétrica e do que depende a energia elétrica, né? Que depende do dispositivo que você tem através da potência desse dispositivo e do intervalo de tempo de funcionamento. Cuidado aqui para não cair em algumas perguntinhas que, né, que às vezes o cara quer sacanear vocês. Por exemplo, ele pergunta assim: quem consome mais energia na sua casa? Um chuveiro ou uma lâmpada? A lâmpada lá da sua cozinha, né? Se você der essa resposta de maneira imediata, sem pensar, você com certeza vai falar que o chuveiro consome mais energia elétrica, tá? Mas eu tenho que tomar um cuidado, porque o consumo de energia elétrica, sim, depende da potência, mas depende do intervalo de tempo também, do tempo de funcionamento, né? Por exemplo, se eu ligar o chuveiro ali, liguei e já desliguei o chuveiro, deixei ele alguns segundos ligados, e eu pegar uma lâmpada e deixá-la ligada por vários dias, pode ser que a lâmpada, no final das contas, tenha consumido mais energia do que o chuveiro, né? Então, eu tenho que estar bem atento que o consumo de energia não está associado só à potência, mas ao intervalo de tempo, tá? Se eu precisar calcular a potência, as três, né, expressõezinhas aí, né, mais importantes, e lembrar desse conjunto de unidades. Tá certo? Bom, pessoal, vamos agora fazer dois exemplozinhos, né, amarrando aí tudo que nós comentamos na nossa aula de hoje, a parte de eletrodinâmica, circuitos elétricos. Tá certo? Então, olha só, o primeiro exercício ele fala o quê? Um aparelho elétrico alimentado sobre uma DDP de 120 volts. Vamos marcar quem é esse cara? Pessoal, DDP de 120 volts. A nossa DDP é a nossa diferença de potencial. É o nosso U, gente. Ele está dando U no enunciado, tá? Consome uma potência de 60 watts. Então, nós temos aqui, ó, a nossa potência elétrica, ok? Então, ele contou de um aparelho elétrico, deu a DDP, que esse aparelho está funcionando, a tensão elétrica, e falou a respeito da potência elétrica. E ele pede para você calcular no item A a intensidade da corrente elétrica. O que eu vou precisar para responder? Lembra que na nossa última conversa eu te apresentei algumas formulinhas de potência. E uma delas envolvia a potência, a diferença de potencial e a corrente elétrica, né? É a formulinha do PUI. P igual a U vezes I. Tá certo? Então, a nossa potência medida em watts, legal, 60. A nossa diferença de potencial medida em volts, 120.
e a corrente elétrica eu quero achar, tá? O que eu vou fazer aqui, gente? Eu vou pegar o 120, que está multiplicando a corrente, e passar a dividir no 60. 60 dividido por 120, eu vou ter uma corrente de meio ampere. Legal? Então, na letra A do nosso exercício, a nossa corrente elétrica igual a 0,5 amperes. Beleza? Item B, a resistência elétrica do nosso aparelho. Pessoal, nós acabamos de encontrar a corrente elétrica. Nós temos a diferença de potencial no nosso enunciado. Lembra que existe uma formulinha, né, que é a formulinha mais importante da eletrodinâmica? U igual a R vezes I, né? O que lá nós chamamos de primeira lei de Ohm, basicamente. Então, o U é igual ao R vezes o I. Gente, o nosso U, 120 volts, 120 volts. A nossa resistência eu quero, a nossa corrente 0,5. De novo, o que eu vou fazer aqui, ó? Para eu calcular a minha resistência, eu vou pegar o meu 0,5 que está multiplicando e passar dividindo. 120 dividido por 0,5, pessoal, eu vou ter uma resistência de 240 ohms. Legal? Então, esse aparelho elétrico, trabalhando em 120 volts e numa potência de 60 watts, ele vai ser percorrido por uma corrente de 0,5 amperes e ele apresenta uma resistência elétrica de 240 ohms. Legal? Letra C, pessoal. A energia elétrica consumida em 8 horas, expressa em kWh. Lembra que eu falei que nós trabalhamos geralmente no sistema usual, né, de unidades. Geralmente, se a gente fosse trabalhar no sistema internacional, a nossa energia elétrica seria pedida em joules. Mas dentro da eletrodinâmica, os caras dão preferência pelo kWh. Bom, o que eu tenho que estar atento? Para eu calcular a energia em kWh, o meu tempo tem que estar em hora, ele está ok, mas a minha potência tem que estar em quilowatts e não em watts. Então, olha só, a minha potência, pessoal, foi dada 60 watts, mas eu não posso trabalhar em watts, eu tenho que trabalhar em quilowatts. Mateus, como é que a gente faz essa transformação? Sempre que você quiser ir de watts para quilowatts, você pega a sua potência em watts e divide por 1000. Se eu dividir 60 por 1000, isso vai dar 0,06 quilowatts. Tudo bem? Agora eu vou calcular a energia. Lembra que a energia elétrica é a potência vezes o intervalo de tempo, tá? A nossa energia então vai ser, pessoal, a nossa potência 0,06 quilowatts vezes o nosso tempo, que é de 8 horas. Então nós vamos ter uma energia, um consumo de energia de 0,48 kWh, tá? Muita atenção nas unidades, pessoal. A gente não pode sair jogando os números sem fazer análise dessas unidades, tá? Então, quilowatts-hora não é joule, não é segundo, não é watts. Quilowatts-hora, o tempo é em hora e a potência em quilowatts, tá? Então, um exercício aí, né, que envolve muitas coisas, um exercício aí passando pela, né, maioria das grandezas que nós discutimos hoje. Legal? E o nosso segundo exemplo, né, segundo e último exemplo aí, ele fala o seguinte: aplica-se uma DDP, DDP, pessoal, DDP é o nosso U, de 100 volts, nas extremidades de um fio de 20 metros de comprimento. Lembra que o 20 metros é o nosso L, tá? E seção de área 2 vezes 10 a menos 6 metros quadrados, a nossa área. Sendo, né, a corrente elétrica igual a 10 amperes,
calcule a resistividade elétrica do material em ohm por metro. Quando eu leio o enunciado, olho as informações, olho as grandezas, está tudo bonitinho com relação às unidades. Está todo mundo no sistema internacional, tá? Mateus, o que é a resistividade? Lembra que a resistividade é uma grandeza que está associada ao material. E a gente falou disso quando nós falamos da segunda lei de Ohm, ok? A segunda lei de Ohm era essa daqui, ó, R igual ao Rho vezes L sobre A. Então ele quer esse camarada. No exercício, pessoal, ele me deu o comprimento e ele me deu a área. Só que para eu achar aqui a resistividade, eu preciso da resistência. O que eu vou fazer então? Eu vou calcular a resistência, tá? Vou só apagar essa formulinha, vou escrever ela depois e aí vou primeiro achar a resistência, depois eu calculo a resistividade. Então vamos lá. Como é que eu vou achar a minha resistência? Eu tenho U e olha só, 10 amperes. Eu tenho I. Pessoal, com o U e com o I, eu consigo rapidamente calcular o R. Formulinha mais importante da eletrodinâmica. U igual a R vezes I. Tudo bem? O nosso U, 100 volts. O nosso R eu quero. A nossa corrente, 10. A nossa resistência, 10 ohms. Legal? Achamos a resistência. O que eu vou fazer agora? Substituir lá na segunda lei de Ohm. Então, a formulinha da segunda lei de Ohm está aqui, ó. E agora eu vou substituir os meus números, lembrando que está todo mundo compatível com as unidades do sistema internacional, então não vou precisar transformar ninguém aí, tá certo? Então vamos lá, a nossa resistência encontrada vale 10, a nossa resistividade é o que eu quero descobrir, o nosso comprimento foi dado, ó, 20 metros de fio, e a nossa área também foi dada 2 vezes 10 a menos 6. 2 vezes 10 a menos 6. Tá? O que eu vou fazer aqui, gente? Vou pegar esse 2 vezes 10 a menos 6 e passar multiplicando 10. Então vai ficar, ó, 10 vezes 2 vezes 10 a menos 6 é igual a resistividade vezes 20. Olha só, pessoal. 10 vezes 2 é 20. Que eu vou cortar com 20 desse lado. E aí eu chego que a resistividade elétrica vale 10 a menos 6 ohms vezes metro. Tá? Então o exercício também não era um exercício muito complexo, mas eu precisava estar atento às informações que foram dadas, né? Olhar se as unidades estão compatíveis ou não. Se precisar, faço alguma transformação, não foi o caso, né? Apenas lembrar das expressões que nós utilizamos. Tudo bem? Gente, a gente então encerra esse primeiro contato a respeito da eletrodinâmica, tá? Num próximo momento, numa próxima aula, nós vamos gravar a respeito de circuitos elétricos mais complexos, onde nós vamos enfatizar o que nós chamamos de associação de resistores. Lembra que naquele circuitinho que eu desenhei no comecinho da aula e desenhei ele várias vezes? Eu tinha um único resistor, eu tinha um único dispositivo, né, que consumia energia elétrica. Mas eu posso ter circuitos que apresentam mais, né, dispositivos como aquele. Então, nós chamamos esse processo de associar resistores, ligar resistores. E vocês vão perceber que nós temos algumas formas diferentes de fazer essa ligação com características e equações diferentes. Tá certo? Espero que tenham gostado até então e até o próximo encontro. Abraço. Tchau, tchau.